Existe um enorme medo do urânio e o motivo é bem óbvio: bombas atômicas e usinas nucleares. Eu vou confessar que não é o melhor cartão de visitas que alguma coisa poderia ter. Mas ao mesmo tempo existe uma fascinação que atrai muita curiosidade sobre esse metal. O urânio é o elemento número 92 da tabela periódica. Isso significa que ele tem 92 prótons e 92 elétrons. E ele é muito abundante na crosta terrestre, 40 vezes mais abundante que a prata. E ele é assim abundante porque é formado logo após a captura de nêutrons dentro de supernovas. Lembrem-se que tudo que existe na Terra é fruto da explosão de uma estrela. O urânio foi descoberto no século XVIII na Alemanha, e o seu descobridor o nomeou em homenagem a um planeta recém-descoberto do Sistema Solar, Urano. Uma coisa que será importante ao longo desse vídeo: todo elemento que tem 92 prótons é urânio. O número de nêutrons pode variar, mas desde que tenha 92 prótons, o átomo ainda será de urânio. E eu digo isso porque dois ou mais átomos que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, são chamados de isótopos. Alguns isótopos são radioativos, o que significa que ocorrem decaimentos em que partículas são emitidas. Essas partículas podem ser partículas alfa, que são um núcleo de hélio, beta mais ou beta menos, que é um elétron ou um antielétron, que nós chamamos de pósitron, e gama, que é radiação eletromagnética. O urânio tem 28 isótopos conhecidos, sendo que 3 deles ocorrem naturalmente: o 234, 235 e 238. O que esses números indicam é a soma do número de prótons e nêutrons, e todos eles são radioativos. Quando se estuda radioatividade, um conceito importante é o de meia-vida, que é o tempo necessário para metade de uma amostra radioativa decair. Ou seja, se eu tiver 1000 átomos radioativos e se passar uma meia-vida, existem agora 500 átomos. Os tempos de meia-vida podem ir desde milissegundos até milhões de anos. No caso do urânio, diferentes isótopos apresentam diferentes valores de meia-vida. E via de regra, quanto menor a meia-vida, mais radioativo um isótopo ou elemento é, justamente porque nós teremos mais decaimentos em um menor espaço de tempo. Vamos começar com o isótopo mais abundante do urânio na Terra, que é o urânio 238. Cerca de 99,27% do urânio no nosso planeta é desse isótopo. Ele emite radiação na forma de partículas alfa. A meia-vida dele é de mais de 4,5 bilhões de anos. Para vocês terem uma noção, a idade estimada da Terra é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, desde a formação da Terra, somente metade do urânio 238 que existia decaiu. Por essa grande meia-vida, o urânio 238 tem uma grande aplicação em datação de rochas. Você já deve ter ouvido falar de datação usando carbono 14. Esse tipo de datação por decaimento radioativo funciona para objetos mais novos, porque a meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos. Então, para datar coisas mais antigas, como dinossauros, nós usamos elementos que têm meia-vida muito mais longa, como o urânio. Mas agora vamos começar a responder a pergunta do vídeo. Vamos supor que eu seja uma pessoa aventureira e eu encontre um punhado de urânio. O que aconteceria se eu tocasse nele? Primeiro, naturalmente você não vai conseguir encontrar urânio puro. Existem rochas que contêm uma grande quantidade de urânio, como a Peck Blenda, um mineral de cor preta que tem no máximo 88% de urânio. Mas vamos deixar esse impedimento de lado e imaginar que você conseguiu o urânio 238 na forma mais pura possível. O que acontece se você tocar nele? Se você tivesse 1 kg de urânio 238, a atividade radioativa dele seria de 12 milhões de decaimentos por segundo. Ou seja, esses 1 kg de urânio 238 estariam emitindo 12 milhões de partículas alfa por segundo. Isso pode parecer muito, mas resulta em uma dose que é aproximadamente 70% da dose que recebemos naturalmente devido a fontes naturais de radiação. Surpreendentemente, para o urânio 238 o maior perigo não seria tocá-lo. Mas e se você comer ou cheirar esse urânio? Aí sim nós estamos falando de danos maiores. Sempre que você ouvir falar de decaimento alfa, geralmente é falado que uma folha de papel já é o suficiente para parar essas partículas. Se você está a uma certa distância da fonte de partículas alfa, o próprio ar em volta já consegue servir de barreira. Agora, se você ingerir uma fonte de partículas alfa, é como se você estivesse facilitando o trabalho de causar dano. As partículas alfa interagem muito por serem carregadas e terem alta massa. Por exemplo, se você inalar urânio, você vai estar colocando essas partículas no seu pulmão. E com isso, a dose de radiação que você vai receber é ordens de grandeza maior. E outra coisa importante é que o urânio usado em usinas nucleares e bombas não é o urânio 238, e sim o 235. O urânio 235 não é nem um pouco abundante. Ele também ocorre naturalmente, mas somente 0,7% de todo o urânio natural é do isótopo 235. Mas por que você precisa do 235 para uma usina nuclear?
O que tem de especial nele? Por que as pessoas não usam o 238 que é mais abundante? Explicando de uma maneira bem simples, em uma usina, nêutrons são absorvidos por núcleos de urânio e isso tem como resultado a fissão do núcleo. Isso é, a separação dele em dois núcleos menores. O urânio 235 é usado porque a probabilidade de ocorrer fissão ao absorver um nêutron é cerca de 600 vezes maior do que no caso do urânio 238. Portanto, enriquecer urânio, isso é, aumentar a porcentagem de urânio 235, se tornou extremamente necessária quando você quer usar urânio para fazer fissões. Com uma porcentagem entre 3 e 5% já é o suficiente para que uma usina gere energia. O urânio 235 também é instável e é 6,3 vezes mais radioativo do que o urânio 238. Portanto, vamos assumir que agora você tenha 1 kg de urânio 235 puro. A dose de radiação que você receberá será quase 100 vezes a dose que recebemos de fontes naturais. Mas assim, se você conseguiu enriquecer o urânio 235 até uma porcentagem de 100%, a última coisa que você tem que se preocupar é com a radiação. Como eu falei, para você produzir energia, 5% é o suficiente. Se você quer mais, o seu objetivo é fazer uma bomba. Então o seu principal problema com 1 kg de urânio 235 não seria exatamente a radiação, e sim estar na lista de procurados das principais polícias do mundo. Agora, um fato interessante, se você pegasse uma rocha como o Peck Blender, que além do urânio 238 e urânio 235 também contém os subprodutos do decaimento deles, na verdade, a dose é maior do que no caso do urânio puro. Isso acontece porque alguns dos filhos do urânio são mais radioativos do que ele. E além disso, eles emitem partículas beta e gama, que são muito mais penetrantes do que a alfa. Na verdade, esse fato despertou o interesse da Marie e Pierre Curie a pesquisar mais sobre a Peck Blender. Pois se o minério era mais radioativo do que o metal isolado, deveria ter algum elemento mais radioativo do que o urânio na amostra. Em 1898, eles anunciaram que haviam conseguido isolar da Peck Blender um metal que, na tabela periódica, seria vizinho do bismuto. Em homenagem à pátria da Marie, esse novo elemento foi chamado de polônio. O polônio está na cadeia de decaimento do urânio. No final do mesmo ano, anunciaram a descoberta de outro elemento radioativo isolado da Peck Blender, o rádio. Ele é 1,4 milhões de vezes mais radioativo do que o urânio. Isso rendeu a eles um prêmio Nobel em Física em 1903 devido às suas contribuições na área de radioatividade. Além disso, a Marie Curie recebeu outro Nobel em 1911, nesse caso em Química, devido à sua pesquisa em isolar o rádio. Mas vamos ser realistas. Todas essas estimativas foram bem extrapoladas. Em um caso real, você não vai conseguir 100% de urânio 235. Pelo menos eu espero que não. Se você tocar em urânio 5% enriquecido, que é um mínimo usado em usinas nucleares, você terá uma dose relativamente baixa. Então por que existe toda aquela segurança em usinas nucleares? Se a radiação alfa é barrada por uma folha de papel, por que existem paredes enormes de concreto para proteger os funcionários da radiação? E por que o lixo radioativo, que é o que sobra após a fissão nuclear, é um problema tão grande na nossa sociedade? Para explicar isso, vamos voltar novamente no conceito de fissão, quando um núcleo de urânio se divide e dois outros são criados. E os dois novos podem ser quaisquer núcleos, desde que a soma de prótons seja igual a 92. Logo, existem diversas combinações, algumas são mais prováveis do que outras. Mas a questão é, são criados muitos núcleos e uma grande parte deles é radioativa e muito mais radioativa do que o urânio. Esses núcleos podem emitir partículas alfa, beta e gama com diversas energias e o tempo de meia-vida é muito variável. Ou seja, nem pensar em tocar nisso. Na verdade, nem chegar perto. Esse provavelmente é o caso de quando as pessoas pensam em urânio. Embora na verdade existam muitos outros isótopos mais radioativos do que o próprio urânio, o urânio 238 é o elemento menos perigoso do ponto de vista da radiação. Eu falei sobre a dose do urânio puro, que é bem baixa. Mas não é porque ela é baixa que ela é inofensiva. Você não deve dormir de conchinha com urânio usando o argumento de que a dose de radiação é menor do que a gente já recebe naturalmente. Primeiro porque conseguir urânio puro já seria complicado. Se você conseguisse uma rocha, você acabaria tendo mais radiação do que com o urânio puro. Então a dose de radiação já seria bem maior. Além disso, o risco de câncer causado por radiação ionizante aumenta conforme a dose que você é exposto. Se expor a uma dose 70% maior do que você já está sendo exposto naturalmente, não é uma boa decisão. Afinal, você realmente quer aumentar o risco de ocorrer câncer se expondo a uma fonte de urânio que você não precisa se expor?
Para finalizar, tem outro problema além da radiação quando você segura, inala ou ingere urânio. Assim como o chumbo, o urânio é um metal pesado, ou seja, ele é tóxico para nós. Obviamente, devido à grande presença de urânio na Terra, nós naturalmente ingerimos ele na nossa comida ou na nossa água, por exemplo, mas em uma quantidade ínfima. Isso inclusive é regulado. O nível máximo aceitável, de acordo com o CDC, é de 30 microgramas de urânio para cada litro de água. Isso é muito pouco. E lembre-se que quando estávamos falando na dose, nós estávamos falando de uma quantidade na ordem de quilos de urânio. Então, o que são microgramas? Então, resumindo, provavelmente se você ficar tocando em urânio, você terá consequências mais imediatas pelo fato da toxicidade do elemento do que os efeitos tardios que a radiação traz, que provavelmente é o que as pessoas sempre imaginam. A toxicidade de materiais presentes no lixo radioativo é outro problema existente além da alta radioatividade. Nós não podemos deixar de forma alguma que esse lixo entre em contato com a cadeia alimentar ou a água que os animais e seres humanos vão beber. É por isso que eles precisam ser bem conservados e isolados para não causar contaminações. Então, só para garantir, fiquem longe de urânio. Muito obrigado e até a próxima!